Fala galerinha que segue a melodia, tudo bom com vocês? Bem pessoal, o assunto hoje é a notícia muito triste, né? Do falecimento do André Matos, né? Grande e eterno vocalista do Angra, né? Esse cara que tinha uma formação espetacular, que era um cantor de primeira grandeza, muito afinado, com extensão vocal fantástica, um cara potente, um cara obstinado, um cara preparado, né, para o seu ofício, que era compor lindas canções e fazer shows memoráveis de heavy metal. Ah, mas você olha assim, heavy metal, metaleiro, aquele pessoal vestido de preto e tal, não sei o quê, e vai logo desdenhando, né? Mas eu confesso que essa cultura metal aqui no Brasil, né, bem como creio também que no mundo, colheu grandes frutos, porque o metal ele focava muito nessa questão da música ter que ser de qualidade, né? Então o André Matos ele era assim, ele era muito exigente, bem como todos da banda. E se você for ver Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli, até outros músicos, né, passaram pela banda, você via que eles eram os melhores no que eles faziam, né? Então aquele negócio que os bons cercam-se de bons para ser ainda melhores, né? E assim foi, né? Eu tava vendo agora um vídeo no canal do Kiko Loureiro, ele desabafando, né? Porque o André Matos morreu muito jovem, com 47 anos. E eles já faziam 20 anos que não se viam, né? A banda acabou meio brigada aí, bem brigada, né? Mas nunca revelaram os motivos. Mas simplesmente se separaram. E aí ele tava lembrando de todo o começo da banda, e eu lembrei muito também do meu começo na música, que você faz tudo assim com tanta empolgação, com tanto ímpeto, que parecem crianças assim, né? E é muito interessante ver assim o quanto que essas vivências marcam para sempre nas nossas vidas, né? Eu lembro muito no começo que eu comecei a tocar, pegava ônibus para ir tocar na casa de amigo porque não tinha instrumento, as bandinhas que fiz com os amigos, enfim. Pois é, pessoal, o André Matos, a primeira banda que ele teve, se eu não me engano, era o Viper, né? Que já nos festivaizinhos de escola já fazia uma certa sensação, porque ele era muito fã do Bruce Dickinson, né? Vocalista do Iron Maiden. E aí ele cantava parecido, corria no palco, queria fazer as mesmas coisas, tingia o cabelo parecido. E o Kiko Loureiro no vídeo estava dizendo, né, que eles estudavam na mesma escola e ele era um ano mais velho que o Kiko. E o Kiko conhecia ele assim de vista, né, porque um estudava de manhã e o outro estudava à tarde. E assim, é muito interessante ver o quanto que a arte pode transformar a gente, o tanto que a gente pode crescer, né, enquanto pessoa, atrelado à arte, né? Então, atrelado aos nossos sonhos também. Então, o André Matos era um cara que era um poliglota, né? Falava inglês, falava japonês, falava francês. O cara era bem nerdão mesmo. E era formado em regência, né? Era um grande pianista, um grande compositor. E eu acho assim, sabe, que um cara dessa grandeza dele, de personalidade tão forte, tão único, se ele nascesse em outras épocas, eu não duvido que ele fosse ser um Villa-Lobos da vida, que ele fosse ser, sei lá, qualquer outro grande nome da música, né? Que a gente sabe que os grandes têm muito em comum, né? Tem muito em comum. E ele, por ser um grande estudioso e um cara muito talentoso, ele revelou isso sempre, né? E eu acho que o metal foi só a linguagem que ele escolheu, né? Que ele se identificava, mas se você for ver, né, nas músicas dele tinha uma essência muito clássica, muito erudita, né? Tanto no jeito de cantar, que desagradava até alguns ouvidos, né, mais pops, como em toda a técnica dele, o cuidado com a voz. Foi também legal essa questão do Angra, né, para desmistificar aquela história de roqueiro doidão, né, que fica cantando com a garganta toda rasgada e se passa e
sei lá, vive drogado por aí. Eles eram caras bem focados, sabiam o que queriam e ganharam o mundo. Ganharam o mundo até hoje, né? Tanto que o Kiko Loureiro, que foi da banda, hoje em dia é guitarrista do Megadeth, que é uma das maiores bandas de metal do mundo. Então, assim, foi... O Angra, ele deu janela, né, para os seus integrantes ficarem conhecidos mundialmente. E não é aquele negócio de, sei lá, qualquer artista que tu pega, a Ivete faz um show em Nova York, mas é show para brasileiro. Anitta fechou não sei aonde. Vai uns americanos ali, mas não é o público americano que está interessado nela. E no caso do Angra e do Sepultura, que foram as duas bandas, né, do gênero metaleiro, né, que mais fizeram sucesso, até hoje as duas bandas são lembradas, são idolatradas. O André Matos também fez o Xamã, né, que foi outra banda também que conseguiu uma projeção muito boa. E o Sepultura, pessoal, é um negócio. Tipo, se você for em qualquer lugar do mundo, né, os caras são conhecidos, muito, muito mais conhecidos do que uma grande parte dos músicos daqui. Eles são comparados, assim, a um Tom Jobim da vida, né? Na questão de projeção e de fama, né? E de relevância também, por que não? Né? Então, assim, foi uma surpresa muito grande. Eu não esperava fazer um vídeo sobre isso, mas começou a me vir à memória, né? A época que eu pegava o Jardim das Oliveiras, 22, para ir para casa do meu amigo Técio. E o Técio era fanático pelo Angra. A gente pegava umas músicas no comecinho da Pulsante, né? Que já teve outros nomes. Já foi Lascivo, a gente já teve outros nomes aí. E o nosso repertório era bem misturadão. Tocava The Calling, misturava com Iron Maiden, misturava com, sei lá, Pearl Jam, que fosse. Então, assim, sabe, essa morte do André Matos, ela leva consigo também uma morte muito grande, pelo menos aqui no Brasil, de significado, sabe? Eu não sei como é que tá no mundo afora, mas no meu país eu vejo uma decadência musical muito grande. Não é de hoje, é lógico, mas se você for ver, década de 80, tinha vários gêneros, década de 90, vários gêneros. Anos 2000 pra cá, só a mesma coisa que se repete, sabe? Então isso me preocupa bastante, porque quando eu comecei a tocar, a gente queria ser igual a eles, né? Eu cansava de rasgar minha garganta querendo cantar igual o Axl Rose, ou querer cantar igual o Bruce Dickinson, ou tentar pegar alguma coisa do Iron Maiden na guitarra. Tinha até aquela clássica, né? Wasting Love. E teve uma época também que o Angra, já com um vocalista novo, né? A partir dos anos 2000, foi em alguns programas da Globo, e aí eu tinha todas as gravações, e via os vídeos, e ficava assistindo as versões acústicas de Rebirth e tal. Então, assim, sempre foi uma banda que me emocionou bastante. E, embora guitarristicamente, né, eu não tenha seguido pelo metal, mas foi uma página da minha história, assim. Eu lembro que na época eu cheguei até a ir pro Guitar Tricks, fazer aula com o Paulo Boiser, né? Que era de uma banda daqui, que era o Alliance, né? E a gente vê, assim, sabe, o quanto que os caras que na época, né, se dedicaram dessa forma, com esse afinco, hoje em dia são referências musicais aqui na cidade de Fortaleza. E os artistas que produziram, né, nessa pegada são referência também naquilo que eles se propuseram fazer. Então, assim, uma lição que o metal, e em especial, né, em homenagem ao Angra, essa lição que me deixou foi essa questão de fazer o que você ama, porque o Brasil era um país que passava longe de, né, abrir as portas para o metal. Você fazer o que ama e fazer da melhor forma possível, né? Então, assim, a gente vê até hoje os caras produzindo, os caras tocando, os caras compondo, e eles são compositores maravilhosos, famosos no mundo e desconhecidos muitas vezes no próprio Brasil. Então, assim, galera, eu vou botar aqui na descrição do vídeo alguns nomes de discos e tal, umas referências.
E tem muita coisa legal, muita coisa legal, muita coisa legal. Eu vi também no vídeo do Kiko Loureiro ele falando uma época que o Tom Jobim morreu, né? Em 95, por aí. E aí eles cantaram Chega de Saudade. Tem uma versão, né, do Kiko Loureiro no violão e o André Matos cantando Chega de Saudade, né? Que na verdade eu acho que é do João Gilberto, mas em homenagem ao Tom Jobim. Eu acho que é até dos dois. Vou dar uma olhada nisso. Então, assim, para você ver como os grandes se reconhecem, né? Os grandes reconhecem os grandes. Não é porque o cara era metaleiro que ele não tocasse choro. Eu já vi o Kiko Loureiro tocando chorinho, que ele não gostasse de bossa nova, né? Eles amavam, né, o Tom Jobim. Então é aquele negócio, quando você se dedica, né, ao máximo naquele ofício que você faz, você naturalmente atrai aqueles que são grandes em outros territórios, em outros ofícios, né? Então essa lição que o Angra nos deixa com a morte do nosso grandioso André Matos, né? Explore, né? Explore a técnica, se desenvolva ao máximo, mas quando for compor, quando for tocar uma alma humana, seja outra alma humana, né? Igual o nosso autor aí, o Ying, né? Já falou uma vez, tá certo? Então um abraço para vocês, uma boa tarde, que vocês possam dar uma checada nesse material que eu vou colocar aqui abaixo do vídeo e se alimentem de coisas boas, se alimentem de bons poetas, de bons músicos, de pessoas com a técnica, né, avançada, que tenham, né, uma formação bacana, que tenham um trabalho desenvolvido interessante, né? Não vão na onda de dar ouvido, de escutar a música de qualquer doidinho, de qualquer Zé Mané, que é isso que tem acontecido no Brasil. A gente tem dado muito ouvido para muitos Zé Mané. Desculpa a linguagem aí, né? Mas é mais ou menos isso. E fica o desabafo, certo? Uma boa tarde para vocês. Vamos musicalizar esse mundo, vamos educar esse Brasil através da música, desenvolver nossas crianças, desenvolver o ouvido e o coração, porque a gente sabe que musicalizar sempre foi e vai continuar sendo preciso. Fica com Deus, André Matos. Um abraço, galera. Tchau.